Saudações, galerinha do 8º ano. Estudando muito? Estudem. Estamos na reta final já do nosso ano letivo, já passamos aí da metade, então agora vamos só fazer os conteúdos da reta final. Na aula de hoje, nós vamos falar de polígonos, que vocês já veem aí o estudo de polígonos desde, no mínimo, ali o 6º ano do Fundamental 2. Né? E o que é um polígono? Então vamos analisar aí a construção da palavra. A palavra polígono aí é formada por duas outras. A palavra poli, que significa muitos, e gono, que significa ângulo. Ou seja, polígono, né? Muitos ângulos. Então é uma linha fechada, ou seja, tem que ter começo, meio e fim, tem que ser uma linha, não pode ser uma curva. Então é uma linha fechada, formada apenas por segmentos de reta, ou seja, não pode ser curva. E essas retas têm que estar no mesmo plano. No caso aqui a tela é um plano, né? Então as retas aí estão na tela, como vocês podem ver. Elas não saem da tela, elas não mudam de plano. E elas não se cruzam. Então não posso ter linhas se cruzando para ter um polígono. Por exemplo, isso daqui, ó. Se eu faço isso daqui, isso não é um polígono. Eu posso pegar aqui, analisar por esse vértice e definir aqui dois triângulos, que aí sim são polígonos, cada triângulo. Mas a figura como um todo não pode ser um polígono porque tem um cruzamento aqui entre retas. Então eu tenho aqui um desenho, um exemplo qualquer de um polígono. Esse polígono, ele tem aqui, ó, linha fechada, que não se cruza e está no mesmo plano. Né? E aí, o encontro entre cada duas linhas dessa aqui, ó, ou seja, o que nós chamamos essas quinas, né? Esses pontos aqui de encontro, cada segmento desse é um lado. Então tem aqui um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um polígono de 6 lados, conhecido também como hexágono, conforme nós vamos ver também daqui a pouco. E aí eu tenho a classificação para os polígonos. Né? Eu tenho polígonos convexos, eu tenho polígonos côncavos. Então como é que a gente faz essa classificação? Quem é quem? É simples. No polígono convexo, quaisquer dois pontos que você escolher dentro do polígono, já tem aqui o desenho, mas vou escolher quaisquer outros dois. Por exemplo, se eu pegar esse ponto e esse ponto aqui, se eu traçar uma reta, essa reta não vai passar por fora do polígono. A reta todinha vai estar contida dentro do polígono. Se isso acontece, o polígono é chamado de convexo. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto e esse, a retinha que eu traçar ligando esses dois pontos, né, que aí não é bem uma reta, né, mas considere uma reta, também vai estar dentro do polígono. Ela não vai passar nenhum pedacinho por fora. Então ela é chamada de convexo. Já se aconteceu o contrário disso, se pelo menos um pedaço da reta de dois pontos que eu escolher dentro do polígono passar por fora dele, ele é chamado de côncavo. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o ponto A, tem o ponto B. Tracei uma reta ligando os dois pontos, veja que passou um pedaço por fora. Passou esse pedaço por fora, então já posso ter de cara, né, que o polígono é côncavo. Uma dica é que polígonos côncavos vão possuir aí bicos bem acentuados. Mas se você olhar aqui, ó, esses bicos bem acentuados aqui, aí eles mostram que esse polígono seria côncavo, né? Isso também não se aplica para triângulos, tá, gente? Um triângulo, ele vai sempre ser um polígono convexo, no caso. Então, se eu pego aqui, por exemplo, ó, esse ponto e esse, tracei uma reta, passou por fora um pedacinho. Então, pode ser qualquer reta, qualquer ponto, quaisquer dois pontos. Passou pelo menos um pedacinho por fora, trata-se aí de um polígono côncavo. Mas essa classificação a gente não vai usar muito ao decorrer do capítulo, porque nós só vamos estudar polígonos convexos, é o nosso objeto de estudo. E aí, por ser o nosso objeto de estudo, nós vamos apenas chamar de polígono. Então, quando vocês ouvirem aí falar em polígono durante o nosso capítulo, nós vamos considerar que os polígonos são convexos. Os polígonos, eles têm essa característica de quaisquer dois pontos dentro dele, ligados por uma reta, a reta nunca vai passar por fora. Beleza? Então tá aí a classificação, já definimos, já classificamos, agora vamos dar nome aos bois. Vamos estabelecer a nomenclatura dos polígonos. Né? Alguns polígonos, não são todos,
recebem nomes especiais de acordo com o seu número de lados. Então, o menor polígono que eu tenho é o de 3 lados. Pela definição de polígono, para ser uma linha fechada, eu não consigo fechar uma linha com menos de 3 lados. Então, o menor que eu tenho é o polígono de 3 lados. Então, de 3 a 20 lados, os polígonos recebem nomes especiais. Tá? A partir de 21, não vai ter mais uma denominação específica. Você vai simplesmente pegar o número de lados e dizer polígono de o número de lados. Por exemplo, 25 lados é o polígono de 25 lados, não é? Polígono de 34 lados, como vocês veem aí no exemplo, de 22 lados. Porém, toda regra tem uma exceção. Não vai se aplicar a valores múltiplos de 10. Ou seja, um polígono de 30 lados recebe nome especial. É o triacontágono. O de 40 lados é o tetracontágono. O de 90 lados é o enacontágono. E assim por diante. Todo polígono múltiplo de 10 aí vai ter um nome especial. Mas geralmente, pessoal, nós trabalhamos aí com polígonos de 3 a 20, no máximo 30, 40 lados aí nas questões. Então, não se preocupe muito com um polígono com a quantidade de lados absurdos. Até porque fica até difícil para desenhar um polígono com um monte de lados, acima aí de 20, 30, por exemplo. Tranquilo? Então vocês têm aí, ó, tabelinha com os nomes. 3 lados, já conhecem, hein? Triângulo. 4 lados, nós tivemos uma aula sobre isso. Os quadriláteros, né? Quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. Do 11 ao 20, se vocês prestarem atenção, vai terminar com cágono. Na verdade, vai terminar com decágono, que é o 10, não é? 10 lados é decágono. Então, de 11 lados é 10 mais 1, ou seja, 1 decágono. 12 lados é 2 mais 10, ou seja, dodecágono. 13 lados é 3 mais 10, tridecágono. Né? 14 lados, 4 mais 10, quadridecágono. 15 lados, 5 mais 10, pentadecágono. Então pense ali o penta de pentágono e o decágono de 10. O quadri de quadrilátero, o decágono de 10. Então fica bem mais fácil, quando você vê o nome desses polígonos, você conseguir, pela própria construção da palavra, saber a quantidade de lados. Né? 16 lados, 10 mais 6, hexadecágono. 17, 10 mais 7, heptadecágono. 18, 10 mais 8, octodecágono. 19, 10 mais 9, eneadecágono. 20 lados é o diferentão, é o que tem o nome mais esquisito, é o icoságono. Então, ouviu falar em icoságono, é o mais diferentão, é o polígono aí de 20 lados. Então, sempre que vocês estiverem aí resolvendo questões, analisando aí essas coisas, sempre é bom que vocês voltem na tabelinha que tem o nome do polígono, caso você não saiba, dê uma olhada, dê uma pesquisada, que vai te ajudar aí muito. Então, vamos avançar. Vocês têm aí exemplos de polígonos convexos com a sua quantidade de lado, com as suas quantidades de lados aí e os seus nomes, né? Então vão percebendo o seguinte, ó, conforme eu aumento o número de lados, né? Ó, veja só, heptágono, octógono, eneágono, decágono, dodecágono. Conforme eu vou aumentando o número de lados do meu polígono, ele vai se aproximando aí de uma circunferência. Veja que interessante, né? Então, se eu for desenhar um polígono de 100 lados, né? Se eu conseguir visualizar um polígono de 100 lados, vai ser muito próximo aí a uma circunferência. Beleza? Então, vamos agora aos elementos de um polígono, efetivamente, né? Os lados, aí vocês vão olhar aqui na imagem, então os lados são os segmentos de reta, né, que se unem. Então, o EA, né, o AB, no caso aqui, o BC, o CD, o DE e o EA. Então, são os lados aqui do nosso polígono. Esses são os lados. Os vértices, encontro de dois lados, né? Então, o encontro de dois lados é um vértice.
um vértice, um vértice, um vértice e um vértice, tá? Os ângulos internos são os ângulos que são formados pelos vértices, né? Estão dentro do polígono. No caso, o I1, o I2, o I3, o I4, o I5, todos esses são vértices, são ângulos do polígono, ângulos internos. Os ângulos externos, né, é o ângulo formado pelo prolongamento de um dos lados e o seu lado consecutivo. Tem aqui, ó, o E1, o E2, o E3, o E4 e o E5. São os lados aí são os ângulos externos, perdão, do polígono. E o que vocês devem saber são essas coisas, ó. Número de lados vai ser igual ao número de vértices, que vai ser igual ao número de ângulos internos, vou chamar de AI, de ângulos internos, que vai ser igual ao número de ângulos externos, o nosso AE. Então, é o mesmo valor para o mesmo polígono. Então, quando eu falo que um polígono tem 10 lados, ele tem 10 ângulos internos, ele tem 10 ângulos externos e ele tem 10 vértices. Então, quando eu falo que um polígono tem N lados, então eu falo que ele tem N lados, N ângulos internos, N ângulos externos, N vértices. Então, vocês vão ver que vão surgir fórmulas aí para calcular algumas coisas específicas do polígono e nós vamos considerar esse N sempre o número de lados, mas saibam que é igual ao número de vértices, número de ângulos externos, número de ângulos internos. Outra coisa que vocês devem sempre saber é que se eu olhar aqui, ó, esse ângulo interno 1 com esse ângulo externo 1 forma um ângulo raso. E se eu olhar em todos os outros pares aqui, de interno com externo de um mesmo vértice, sempre vai formar um ângulo raso. E aí a conclusão disso é que se eu pego um ângulo interno e somo com um ângulo externo de mesmo vértice para qualquer polígono, isso tem que ser igual e vai ser igual a 180 graus, pois trata-se de ângulo raso. Tranquilo? E aí, até agora, tranquilinho, não é? Vamos calcular agora algumas fórmulas. Primeiro, número de diagonais de um polígono. Gente, o que é uma diagonal? Bota na cabecinha aí, ó. Diagonal é qualquer segmento de reta que una dois vértices não consecutivos, que não possui ponto em comum. Então, veja só. O vértice P aqui, ele é consecutivo de Q e S. Então, a única forma de eu traçar a diagonal é do vértice P até o vértice R. Uma diagonal. E aqui, do vértice S ao vértice Q. Porque o vértice S ele é consecutivo de P e ele é consecutivo de R. Ele só não é consecutivo aqui nesse retângulo do vértice Q. A mesma coisa aqui, ó, com esse pentágono. Se eu olhar esse vértice, ele pode traçar diagonal para esse vértice aqui, 1, e para esse vértice 2. Por quê? Porque esse é consecutivo desse e é consecutivo desse. Então, eu só posso traçar diagonal de vértice que não é consecutivo, né? De vértices que não são consecutivos. Eu só posso traçar diagonais dessa maneira. E, claro, conforme eu aumento o número de lados, basta a gente olhar nesses simples exemplos aqui, ó, 4 lados, 2 diagonais. 5 lados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, né? Então, conforme eu aumento o número de lados, eu vou aumentando o número de diagonais. E chega um momento que eu tenho aqui, ó, esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Olha o monte de diagonal que já tem traçado nele. Então não tem como eu simplesmente, geometricamente, sair traçando as diagonais para depois eu dizer, ah, tem X diagonais. Por quê? Porque isso daí vai dar um trabalho imenso, gente. Então tem uma fórmula que permite que a gente chegue no número exato de diagonais de um polígono. Então acompanha aqui comigo. Veja só. Esse polígono tem 4 lados. Esse vértice aqui só vai traçar uma diagonal, né? Então, só sai uma diagonal de cada vértice desse quadrado, desse quadrilátero. Olha o pentágono, olha esse vértice. Desse vértice aqui, sai 1, 2 diagonais, né? Então, o quadrado tem 4 lados,
e sai uma diagonal de cada vértice. Esse pentágono aqui tem 5 lados e saem 2 diagonais de cada vértice, né? De cada vértice. De cada vértice. Esse polígono aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono tem 6 lados. E saem quantas diagonais de cada vértice? 1, 2, 3. Basta você olhar. Esse vértice sai em 3. Desse vértice sai em 3. Desse vértice sai em 3. Desse sai em 3. Então são 3 diagonais de cada vértice. Por fim, o nosso polígono aqui de 7 lados, o nosso heptágono, tem 7 lados. E se eu contar aqui, ó, sai 1, 2, 3, 4 diagonais de cada vértice. 4 diagonais de cada vértice. Percebam, pessoal, que há um padrão. Esse tem 4 lados, sai uma diagonal. Ou seja, se eu for fazer a relação com a quantidade de lados, não é? Isso quer dizer que 4 menos 3 dá quanto? 1. Então eu consigo saber de quantos vértices, quantas diagonais sai de cada vértice de um polígono. Esse tem 5 lados, sai 2 diagonais. 5 menos 3, 2. Esse tem 6 lados, saem 3 diagonais. 6 menos 3, 3, né? Esse tem 7 lados e saem 4 diagonais. Né? Então, 7 menos 3 dá 4. Então, há um padrão. Então, significa que de cada vértice de um polígono, eu posso pegar e contabilizar que sai n menos 3 diagonais, onde n é o número de lados. Então, se eu tenho 10 lados, eu vou saber que de cada vértice vai sair 10 menos 3. De cada vértice vão sair aí 7 diagonais, que é essa parte aqui da fórmula. Tá? Então, se eu sei que de cada vértice sai n menos 3 diagonais, se eu contabilizar o total de vértices, que é igual ao total de lados, eu baixo o que eu multiplico aqui por n, né? Então, se eu pego o número de lados e multiplico por quantas diagonais saem de cada lado, eu vou ter o total de diagonais? Não, ainda tem uma coisinha. Preste atenção. Note que desse vértice aqui sai essa diagonal, vou chamar aqui de diagonal 1, e sai essa diagonal que eu vou chamar de diagonal 2. Só que quando eu olho para esse vértice aqui, ó, daqui está saindo a mesma diagonal 1. Ou seja, as diagonais estão sempre sendo duplicadas, não é? A que sai desse vértice, uma que sai desse vértice é a mesma que sai desse vértice. Então, quando eu multiplico o total de vértices pela quantidade de diagonais que sai de um único vértice, eu vou estar duplicando todo esse número de diagonais. Então, não posso fazer simplesmente isso. Para quebrar essa duplicidade, eu preciso fazer a operação inversa. Então, se eu estou duplicando, se eu estou multiplicando por 2, para que eu quebre essa duplicidade, eu preciso dividir por 2. Então, com essa análise, nós chegamos à conclusão para essa fórmula aqui, que vai me dar a diagonal de qualquer polígono. Eu pego o número de lados, multiplico por n menos 3, onde esse n menos 3 é a quantidade que sai de diagonais de um único vértice, esse n menos 3, multiplico pelo total de vértices, só que as diagonais vão ser duplicadas, então se elas são duplicadas, eu preciso dividir por 2 para chegar no valor original de diagonais. Então, fazendo isso, eu consigo saber o total de diagonais de um polígono. Claro que você não vai precisar nas questões estar fazendo sempre essa análise. Você simplesmente pode usar a nossa fórmula aqui. Né? Dá um trabalhinho de decorar? Dá, mas com o tempo você vai, com prática também você vai conseguindo. E caso não consiga decorar, basta desenhar um polígono e fazer essa análise, que também dá certo. Show? Então, vamos agora para a soma dos ângulos internos. Também eu vou fazer através de uma coisa que eu já sei. A soma dos ângulos internos
de um triângulo qualquer é de 180 graus. Então veja aqui, ó, eu tenho um hexágono e eu vou dividir esse hexágono em triângulos e os ângulos desses triângulos somados, ou se forem ângulos individuais, tem que coincidir com os ângulos do hexágono. Então veja só, eu tenho aqui o triângulo 1. Esse ângulo faz parte do ângulo interno, esse ângulo é um pedaço do ângulo interno, esse ângulo também é um pedaço do ângulo interno do hexágono. Eu tenho o triângulo 2. Esse ângulo aqui também é um pedaço do ângulo interno do hexágono, esse também e esse também. Eu tenho aqui o triângulo 3. Esse ângulo é um pedaço do ângulo do hexágono, esse daqui é um pedaço do ângulo do hexágono e esse também. E eu tenho o triângulo 4, que esse ângulo aqui é um pedaço do ângulo do hexágono, esse ângulo faz parte do ângulo interno e esse ângulo aqui é um pedaço. Então significa, ó, que se eu somo todos esses ângulos aqui, ó, se eu somar todos esses ângulos que correspondem aos 4 triângulos que eu formei, eu vou conseguir saber a soma dos ângulos totais desse hexágono. E isso é um padrão, tá, pessoal? Eu vou conseguir formar a quantidade de triângulos que eu vou conseguir formar vai ser igual ao número de lados menos 2. No caso aqui eu tinha 6 lados, consegui formar 4 triângulos, ou seja, n menos 2 é a quantidade de triângulos que eu consigo formar de acordo com o número de lados do polígono, onde n é o número de lados. Cada triângulo, quanto é a soma dos ângulos internos? Acertou quem pensou? 180 graus. Então eu tenho aqui a minha fórmula do SI. O SI, a soma dos ângulos internos, que nós chamamos de SI, para qualquer polígono, vai ser o número de lados menos 2, porque é a quantidade de triângulos que eu consigo formar efetivamente, cujo todos os ângulos desses triângulos coincidem com os ângulos internos do polígono, e eu multiplico por 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Fazendo isso, eu tenho aí o total, a soma total dos ângulos de um polígono qualquer. Então, se eu pensar no decágono, por exemplo, o decágono tem 10 lados. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 10, que é o n, menos 2, vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 10 menos 2, 8 vezes 180. Significa que eu consigo traçar 8 triângulos cujos seus ângulos internos coincidem com todos os ângulos internos do decágono. Aí, quando eu faço 180 vezes 8, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 8 dá 64, vem 6, 8 vezes 1, 8 vezes mais 6, 14, né? Então dá 1440 graus a soma dos ângulos internos de um decágono. 1440 graus. Tranquilo? E aí, basta também pegar a formulazinha, ter o entendimento de onde vem. Você souber de onde vem, você consegue usar e decorar ela com mais facilidade. E usar nas questões onde for pedido soma dos ângulos internos de polígonos aí quaisquer, né? De acordo com o número de lados. O que dá para se calcular também é a soma dos ângulos externos. E o interessante é que a soma dos ângulos externos para qualquer polígono vai dar 360. Vamos entender por quê? Então, tenho aqui um polígono, ele está fechado aqui, mas a gente está considerando que ele tem n lados, ou seja, a quantidade de lados que eu não conheço. Então, eu vou somar os ângulos internos, vou pegar cada ângulo interno de um vértice, somar com o ângulo externo do outro vértice. Lembra do que eu disse anteriormente? Se eu somo um ângulo interno de um vértice com um ângulo externo do mesmo vértice, no caso aqui, ó, se eu somo um ângulo interno com um ângulo externo de mesmo vértice, isso vai dar 180 graus. Então, se eu pegar e somar o outro ângulo externo com o ângulo interno de outro vértice, vai dar 180 graus. Então, eu estou somando aqui, ó, basicamente, todos os ângulos externos, até o ângulo EN, já que eu não sei o número de lados, e vou estar somando aqui, ó, todos os ângulos internos
até chegar ao último, que é o nosso IN, que eu também não sei a quantidade de lados aí, porque eu estou generalizando para qualquer polígono. Então isso daqui eu vou estar somando aqui 180, quantas vezes? A quantidade de vértices aí que eu vou estar fazendo, né? Que vai ser N vezes. Então, a soma de todos os ângulos é o SE. A soma de todos os ângulos internos é o SI. Então, soma de todos os ângulos externos é o SE, a soma de todos os ângulos internos é o SI. Isso daqui é igual a 180 multiplicado pelo número de lados, por N. Porque eu estou generalizando para qualquer polígono. Só que, anteriormente, a gente calculou que o SI ele é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Então, eu vou substituir aqui, ó. Pego essa equação que eu tenho, SE mais SI, ou seja, a soma dos ângulos externos mais a soma dos ângulos internos, isso é igual a 180, que multiplica o N, que é o número de lados, que é o número de vértices, porque lembre-se que, para o mesmo vértice, o ângulo interno com o ângulo externo tem que dar 180 graus. O SI eu já sei a fórmula dele, então o SE vai ser igual, somado aqui no caso, o SI é N menos 2 vezes 180, isso vai ser igual a 180N. Então, vou resolver essa equação aqui, pessoal, e vou isolar o SE, que é a soma dos ângulos externos, que eu estou interessado justamente em saber essa fórmula ou esse valor. Então, vai ficar assim, ó, propriedade distributiva, aqui, ó, 180 multiplica esses dois aqui de dentro do parênteses, então vai ficar SE, 180 vezes N, mais 180N, 180 vezes menos 2, mais e menos vai dar menos, 180 vezes 2, 360. Isso daqui é igual a 180N. Isolando o SE, esse 360 eu mudo de lado, ele vem positivo. Esse 180 eu mudo de lado, ele fica negativo. Então eu tenho que o SE, que é a soma dos ângulos externos, vai ser igual a 180N, que já estava, menos 180N, que passou negativo, mais 360, que passou positivo. Esse positivo com esse negativo dá zero, e eu chego à conclusão que a soma dos ângulos externos sobrou quanto, gente? 360. Então, como eu parti de um polígono de N lados, ou seja, generalizei para qualquer polígono, significa que essa soma dos ângulos externos serve para qualquer polígono. Lembre-se que nós vimos isso no triângulo, que a soma dos ângulos externos dá 360. Nós vimos nos quadriláteros, que a soma dos ângulos externos dá 360. E para qualquer outro polígono, seja triângulo, seja um polígono de 1000 lados, a soma dos ângulos externos também vai dar sempre 360. Então, não é bem uma fórmula, já que é um valor constante. Soma dos ângulos externos de qualquer polígono, 360. E aí agora nós vamos aplicar a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos em polígonos regulares. Então, primeiro vamos definir o que é um polígono regular. Polígono regular vai ter todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, consequentemente, todos os ângulos externos também serão iguais, tá? Então, um polígono regular é aquele polígono que todos os seus lados são iguais, que todos os seus ângulos internos são iguais, têm o mesmo valor. Todos os seus ângulos externos são iguais e têm o mesmo valor. Então, qual é a vantagem do polígono regular? Já que todos os ângulos internos possuem o mesmo valor, eu posso encontrar de um ângulo interno que vai ser a de todos os ângulos internos. Da mesma forma, os ângulos externos. Se todos possuem o mesmo valor, eu posso calcular a medida de um ângulo externo e dessa medida aí eu vou ter a medida de todos os ângulos externos de um polígono. E é muito simples. Como eu faço isso?
Então, antes de a gente fazer, vocês têm aí, ó, triângulo equilátero, o quadrilátero regular é chamado de quadrado, aí aqui pentágono regular, hexágono regular, o heptágono regular e assim sucessivamente. Então agora, como é que eu vou fazer a medida de um ângulo interno? Já que todos são iguais. Se eu tiver um, eu tenho todos. É simples, eu não sei calcular a soma dos ângulos internos, então eu calculo a soma. Tá, calculei a soma dos ângulos internos. Basta que eu divida pelo número de ângulos. E o número de ângulos é igual ao número de lados, pelo que eu disse anteriormente. Então, se eu quiser o valor de um ângulo interno, só serve para polígonos regulares. Eu vou pegar a soma total dos ângulos internos e dividir por n, ou seja, n menos 2 vezes 180, que é o nosso SI, a nossa formulazinha do SI, e divido pelo número de lados. E aí eu vou ter a medida de um ângulo interno. O mesmo eu posso fazer, gente, para os ângulos externos. Só que é bem mais simples, né? Então, se o polígono é regular e ele tem n lados, eu sei a soma dos ângulos externos, que para qualquer polígono é 360. Então, se eu divido pelo número de lados, eu vou encontrar o ângulo externo. Essa última fórmula, gente, ela é bastante usada quando eu quero encontrar o número de lados de um polígono, se eu sei que ele é regular e se eu sei a medida do ângulo externo. Então eu jogo aqui, ó, o ângulo externo, isolo n rapidamente, porque a soma dos ângulos externos é constante, igual a 360 para qualquer polígono. Então, bem mais simples, bem mais tranquilo de encontrar o número de lados por essa fórmula, por exemplo. Então fica aí a dica. Então com isso, gente, nós encerramos a nossa aula de hoje. Próxima semana temos mais uma aula aqui marcadinha pelo Alternativa Play. Então é isso, se cuidem, estudem bastante. Até a próxima.